Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de religião. Bom, para dar prosseguimento hoje, né, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação. A gente tem que pensar no homem primitivo, né, o homem antes de ter tecnologias, antes de ter ciência, né, o homem ali quando ele estava no início da sua existência, né, ele foi ali percebendo alguns padrões no mundo, né? Como é o caso aqui da beleza, né? Existem lugares que se destacam pelo belo, existem coisas que se destacam pelo belo. E como esses conceitos, né, essas ideias tinham grande influência sobre o ser humano, afetavam muito a vida do ser humano, compreendeu-se que eles eram deuses, né? Bom, assim, uma vez que compreendido isso, que foi o que a gente tratou nas aulas passadas, a gente tem que entender que, na medida em que a beleza existe, existem lugares ou coisas em que a beleza se apresenta para a gente, ou seja, a beleza é um dos deuses, né? Há outros, existem ocasiões em que os deuses se apresentam e existem ocasiões em que os deuses não se apresentam. Existem lugares que os deuses estão, existem lugares em que os deuses não estão. Né? O lugar onde a beleza está, o lugar onde a beleza não está. O lugar onde a justiça está e o lugar onde a justiça não está. Né? O lugar onde há sabedoria, ou a pessoa que tem sabedoria e conhecimento. O lugar que a pessoa que não tem sabedoria não tem conhecimento. Né? Então, a, a compreensão desses padrões chamados de deuses tem como consequência essa percepção. Existe lugar onde o Deus está e onde um determinado Deus não está. Mais do que isso, começou-se a ter uma noção de hierarquia. O que é hierarquia? Existe uma coisa que é mais bonita que a outra, e existe uma coisa que é menos bonita. Existe o mais bonito que está acima na hierarquia, e existe o que está abaixo. Né? Então existe uma hierarquia de beleza. O que é hierarquia de beleza? É uma ordem, né, de um crescente em direção ao belo. Existe o que está mais próximo do ideal de beleza e existe o que está mais distante. Mas a beleza mesmo, né, o Deus beleza, ele é inacessível. Ele está num plano superior, né? Ele está num plano superior, a beleza perfeita, certo? E isso vale para várias outras, vários outros deuses, vários outros padrões. Né? Existe aí uma hierarquia de inteligência ou sabedoria. Né? E lá em cima, no plano superior ao humano, né, existe a sabedoria perfeita. Né? Para dar mais um exemplo aqui para vocês, quando a gente fala sobre a fertilidade, que é um Deus, que é um padrão transformado em deusa, muito importante. Existe lugar totalmente infértil, lugar pouco fértil, e existem lugares mais e mais férteis, onde tudo cresce, onde a vida cresce, se expande, se espalha, né? Representado aqui por esse grupo de deusas, né? Essas duas deusas aqui, Afrodite e Hera, né? Na mitologia grega, e essas outras duas em outras mitologias, né? Bom,
Então, é isso. O que é hierarquia? É esse ordenamento, né, de que existe algo superior a outro. Existe o menos inteligente, né, e a gente chega no mais inteligente. Né? Mas a inteligência, a sabedoria suprema, pertence aos deuses, está acima da humanidade. De forma semelhante, os seres humanos, as coisas no mundo, também participam de uma hierarquia, né? Nós temos aí os animais. Os animais estão na base da hierarquia. Acima dos animais estão as pessoas, né? E acima das pessoas estão os deuses. Né? Então a ideia de hierarquia se estende, né, para além dos deuses, de cada deus especificamente, e existe uma hierarquia que, é, que, que perpassa tudo, né? Por isso, inclusive, bom, na verdade, mesmo entre os deuses, né? Então, a gente organiza a vida, a gente percebe esses padrões, né, existentes entre os deuses, né, que existem padrões do mundo, esses padrões são a gente denomina deuses, né? Mas mesmo esses deuses, eles também se organizam em uma hierarquia, né? Se esses deuses estivessem todos eles interagindo livremente entre si, iria haver um retorno ao caos. Ao caos. Então, algo tem que botar ordem na forma como esses diferentes padrões, como esses diferentes deuses interagem, né? E por isso mesmo entre os deuses há uma hierarquia. Na Grécia Antiga, na mitologia grega, nós tínhamos Zeus. Zeus era o deus grego que estava acima da hierarquia. Ele que botava ordem nesses diferentes padrões, nas relações que esses diferentes padrões criavam, né? Então, mesmo entre os deuses, há uma hierarquia. Então, no mundo, nós temos uma hierarquia, né? Animais, seres humanos, e então, num plano superior, os deuses, e entre os deuses também há uma hierarquia. Existem os deuses de forma geral, e existe o Deus que, de certo modo, manda nos outros. Essa hierarquia, né, era clara e aparente na forma como o mundo se organizava para os gregos. Né? Os deuses, para os gregos antigos, eles viviam em cima da maior montanha da Grécia, que é o Monte Olimpo. Né? Então, a hierarquia aparecia também na realidade, na forma como o mundo se organiza. Os deuses estão acima do ser humano, por isso os deuses então habitam no Monte Olimpo, no local mais alto. Porque, de forma geral, a hierarquia se organiza de baixo para cima. Né? As coisas superiores estão sempre acima. Né? Então, a ideia de hierarquia é uma ideia básica que aparece aí com essa percepção inicial religiosa. Né? A hierarquia faz parte dessa percepção religiosa, de que existem coisas superiores e existem coisas inferiores, coisas mais belas, coisas menos belas, o mais sábio e o menos sábio, e por aí vai. Agora, por que Zeus está acima dos outros deuses? Por que Zeus está acima dos outros deuses? Bom, essa é uma questão que eu vou deixar para nossa próxima aula. Até lá!